Bom dia, turminha! Como vocês estão? Bem-vindos à nossa aulinha de segunda-feira. Nossa aulinha de quê? De ciências. Muito bem. Vamos pegar aí seus livros de ciências na página 39 e vamos começar o assunto de hoje, que é a reprodução dos vegetais, tá bom? Vamos lá. Acompanhe a leitura. Em muitas espécies de plantas, a reprodução acontece por meio das flores. Elas possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos, que eles são responsáveis pela formação dos frutos e das sementes. Resumindo, o que foi que tia disse até agora para vocês? Que existem plantas que a reprodução, ou seja, o jeito que elas crescem, né? É por meio das flores, que são as flores que são as responsáveis por reproduzirem as plantas, ok? Só que existem plantas, aliás, flores, que elas têm os órgãos femininos ou masculinos. Então, vamos dizer que tem flores que são fêmeas e são machos. Muito bem. O gineceu, o que é o gineceu? É o órgão de reprodução feminino, ou seja, são aquelas plantinhas, aquelas flores que são femininas. Esse órgão da planta, ele contém ovário, no qual são formadas pequenas estruturas que são os óvulos, né? Então, ele é igual à mulher. As mulheres, as meninas, elas também têm um ovário, que é no ovário, né, que gera o bebê. Nas plantas, nas flores, é da mesma forma. Lá, elas vão gerar os óvulos. E nós temos também o androceu. E o que é o androceu, tia? É o órgão reprodutor masculino. Em sua extremidade são encontrados os órgãos de pólen, que são pequenos grãozinhos amarelos. E aí nós temos o androceu, que vai ser o quê? É para dizer se aquela flor ela é menino, vamos dizer dessa forma, né? Por quê? Porque lá nessa parte da planta chamada androceu, nós vamos encontrar o pólen, que o pólen são aqueles grãozinhos amarelos. Nem todas as flores elas possuem todas as partes descritas acima, ou seja, não é todas as flores que vão ter o gineceu, que é aquela parte feminina, ou o androceu, a masculina, que vão ter óvulos, que vão ter pólen, tá certo? Que vão ter ovários. Elas são diferentes. Algumas elas vão ter apenas o órgão reprodutor feminino, enquanto outras vão ter o masculino. Por meio do vento, da água ou de animais como os insetos, pássaros e morcegos, os grãos de pólen são levados até o gineceu, que é o órgão feminino de uma flor. E esse processo de transporte de pólen é denominado de polinização, né? Então, o que é, tia? Vejamos bem. Existem flores que elas vão ter o órgão feminino, que são o que? O gineceu e também o masculino, que é o androceu. O androceu é o pólen da florzinha. O gineceu são os óvulos de uma flor, tá certo? Mas acontece que teremos flores diferentes. Algumas flores terão apenas o androceu, que é o masculino, o pólen, e outras o gineceu, que é apenas o ovário que vai produzir os óvulos, tá certo? E como é que acontece a polinização? Acontece que os animais, os insetos, por exemplo, os pássaros, beija-flor, né, um tipo de pássaro, a abelha, não é isso? Eles vão fazer o quê? Transportar o pólen de flor para flor e assim elas vão se polinizando. Quando o pólen ele encontra o óvulo instalado no ovário, ocorre a fecundação. Ao ser fecundado, o óvulo se desenvolve e a flor murcha. Então, o ovário cresce formando a semente que poderá gerar uma nova plantinha. Nesse momento, também ocorre a formação do fruto nas plantas frutíferas, né? Isso vai acontecer, né? Em casos de plantas de flores que dão fruto, acontece que não vai nascer uma nova flor, né? Vai nascer uma fruta. Para a semente germinar e dar origem a uma nova planta, ela precisa ser espalhada e encontrar um solo fértil, ocorrendo o processo de germinação. O processo de germinação está se referindo, né, a nascer no chão, não de uma planta, por exemplo. Nasceu a folhinha lá da mangueira e aí dessa florzinha nasceu a manga. Aí vai ser um processo de polinização. E o processo de germinação vai ser qual? Nasceu no chão, tá certo? Caiu a sementinha no chão e no solo cresceu a planta.
Algumas plantas podem ser geradas por meio de mudinhas. Essa reprodução consiste em retirar pequenos ramos de uma planta adulta e plantar em um local com condições adequadas para o crescimento vegetal. Então, vai ter plantinha que vai nascer lá da flor, né? Outras vão ter o processo de polinização, outro de germinação, não é isso que a tia falou agora? E outras que não tem nenhum desse processo. Você vai pegar um pedacinho da planta, plantar ela no chão, um galhinho, né? Plantou no chão, ela vai nascer. Ao plantar uma muda de roseira em local apropriado, ela formará raízes e originará outra planta. Há folhas que também se reproduzem a partir de folhas. Há plantas que também se reproduzem a partir das folhas, raiz ou de pedaços de caule. A batata, por exemplo, ela é uma raiz e ela tem a capacidade de formar o quê? Novas plantas. Muito bem. Então, nós descobrimos, né, que vamos ter o processo de polinização, germinação, o processo também de muda. Polinização é quando os próprios animais, insetos, pássaros, eles transportam o pólen das plantas, das flores para outras. Germinação é quando a sementinha está no solo e ela cresce. E o de muda é quando você já pega uma parte da planta já existente, grandinha, um pedacinho, e planta no chão e ela nasce. Agora vamos fazer a nossa atividade. Pegando aí agora o livrinho de vocês na página 40. Primeira questão. Tiago fez o seguinte experimento. Ele plantou sementes em jarros diferentes no mesmo dia e regou-as do mesmo jeito. Só que um jarro recebeu luz solar e o outro ficou dentro do armário. Vamos observar. Nós temos aí duas imagens, uma plantinha dentro, guardadinha, e a outra lá na janela, tomando luz do sol. Por que vocês acham que a planta que ficou no lugar escuro morreu? Por que a plantinha morreu, pessoal? Porque ela não teve luz do sol, né? Nós já estudamos que a luz do sol é fundamental para a sobrevivência das plantas. Então, vamos responder aí, né? Por que não recebeu luz do sol? Questão 2. Numere corretamente as etapas do desenvolvimento de uma planta a partir da germinação. Qual é a primeira etapa? Nós temos 3 frases. A primeira frase diz o seguinte: surge um pequeno broto para fora do solo que origina o caule. Segunda frase. A semente é levada até um solo com condições adequadas à germinação. E terceiro, as folhas surgem e a planta cresce até se tornar adulta. Qual delas vai ser a primeira? Tia, eu acho que é que fala na semente. Muito bem, a primeira etapa é a semente. Vamos colocar a semente no solo. Segunda frase é a número 1. Agora a número 2 é a primeira frase que diz surge um pequeno broto, porque depois que a gente planta, não é assim, vai nascer, não é, a plantinha. Muito bem, então vai começar a surgir número 2 na primeira frase e número 3 na terceira. Questão número 3. O beija-flor é uma ave que se alimenta de néctar, que é uma solução açucarada produzida e armazenada por alguns vegetais em suas flores. Devido ao seu hábito alimentar, esse pássaro passa o dia viajando de flor em flor. Letra A. Ao se alimentar, o beija-flor carrega em seu corpo vários órgãos de pólen até outras flores. Como é conhecido esse processo de transporte de pólen? Como é? É a polinização. Se estamos falando de pólen, o nome vai ser polinização. Letra B. Explica o que acontece quando o grão do pólen encontra o óvulo da flor. O que é que vai acontecer? Vai acontecer a fecundação. Por quê, né, tia? Como assim a fecundação? O que é que nós vamos responder aí? É porque o óvulo que vai se desenvolver na flor vai fazer com que a florzinha lá murche. Então, quando a florzinha murchar, o ovário vai começar a crescer, formando assim uma semente que vai gerar a nova plantinha. Então, vamos colocar o quê? Ocorre a fecundação, depois o óvulo murcha, né? Depois a plantinha murcha, a florzinha vai murchar, o ovário crescer e se transformar em sementinha. Lembrando que tia vai colocar a foto para vocês colocarem aí no livrinho de vocês. Questão 4. Observe as imagens e responda. Nós temos aqui 3 imagens. Nós temos uma tesoura cortando uma plantinha, não é uma florzinha amarela. Depois temos essa florzinha dentro de um vaso. E por último temos um vaso cheio de florzinhas amarelas.
Qual é o tipo de reprodução vegetal que está sendo mostrada? Lembrando que são 3 tipos: fecundação, lembram? Germinação e reprodução por mudas. Qual dos 3 vai ser? Por mudas, tia. Muito bem, porque pegamos um pedacinho da planta já grande e plantamos e ela deu certo, né? Ela nasceu. Então, vai ser reprodução por mudas. Tá certo, pessoal? Quando terminar aí a questão, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar o livro de reforço de vocês, que é a atividade de casa de hoje, é a página 101, tá certo, pessoal? Apenas a parte sobre os lençóis de água, tá certo? A atividade da página 101 é somente as questões, a partezinha que fala sobre os lençóis de água, tá certo? Muito bem. Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Nós nos vemos amanhã, tá certo? Na salinha de aula. Beijinho e até amanhã.